Está começando o 5º episódio do Globalcast, o podcast oficial da Global Estratégias Financeiras. Eu sou Rafael Medeiros, diretor comercial da Global e host aqui do Globalcast. E hoje esse episódio está sendo lançado num dia super especial, o Dia Mundial do Podcast. E para comemorar, não poderíamos deixar de trazer um tema tão importante, ESG, o segredo para lucros e crescimento sustentável. Nossa convidada é mais do que especial hoje, Mariane Nicoloso, diretora de Cultura e Gente da Global e minha amiga pessoal. Seja bem-vinda, Mari. Uau! Muito obrigada, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui neste momento tão especial. Que bom. Mari, e como padrão aqui do Globalcast, né, a gente sempre quer conhecer um pouquinho mais o convidado, então eu gostaria de que você, já te conheço, mas gostaria que você falasse aí para a nossa audiência um pouquinho sobre a sua história, quem é a Mariane, sua carreira e como que chegou aí na Global. Uau, Rafa, eu adoro histórias, então vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, quem sabe. Eu estou aí na trajetória de RH há mais de 20 anos, não vou ser exata para não, né, dar muita clareza sobre a idade. Mentira também, porque eu tenho 52 anos e sou muito feliz com essa minha idade. Quando eu descobri que trabalhar com RH tinha a ver com a minha missão de vida, parece que as coisas fizeram muito mais sentido em toda a minha trajetória, né? Então, eu passei em empresas de serviço, depois passei em empresas... Já trabalhei com indústria, já trabalhei com lazer e entretenimento e, de repente, surgiu a Global na minha vida. Foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer, né, o primeiro momento que eu tive contato com a Global... eu nunca tinha trabalhado numa empresa desse ramo, né? Então, achei, poxa, que legal, um desafio e tal. E foi mais desafiador ainda, né? Porque o Silvano e o Dr. Jackson, na ocasião, falaram que era uma grande missão ajustar, alinhar, né? E reformular a área de RH. Então, eu entrei nessa jornada e cá estou já há 7 anos e pouco. Vim para ficar pouquinho tempo, mas adorei e fiquei e aqui estou. É isso, um pouquinho de mim, da minha trajetória, né? Tá, mas também não para por aí, Rafael. Sim, eu adoro pessoas, né? Estar com pessoas. Todo mundo fala que adora pessoas, né? Mas eu efetivamente gosto de estar com pessoas, de escutar histórias. Por isso que eu sei um pouquinho da tua história, né? Não cabe aqui contar, mas eu sei um pouquinho da história do Rafa. Então, acho que isso tudo... esse gostar tem a ver com a minha missão de vida, né? Então, eu construo a minha missão através das relações que eu faço e a organização permeia isso e possibilita isso. Bacana. Quer saber mais alguma coisa sobre a minha pessoa? Pode Por perguntar. enquanto, eu já conheço bastante. Olha que não conhece E se deixar, tudo. ela reverte aqui, tá, pessoal? Ela se torna entrevistadora, então eu tenho que tomar cuidado com a Mariane do outro lado. Mas, Mari, vamos agora ao nosso tema, né? Esse é um tema aí que a gente ouve muito falar, mas ainda existem, né, pessoas que não entendem o que é. Então, vamos começar lá pelo básico. Explica pra gente o que é o ESG e por que ele é tão importante para as empresas assim, nos tempos atuais. Eu acho que já é importante há bastante tempo, mas agora está em evidência, né? Então, Rafa, a gente, quando vai olhar para a história, tal, percebe que já vem há algum tempo algumas ações, né, algumas questões que vão sendo tratadas dentro do ambiente organizacional que configuram essa jornada de ESG, né? Claro que, de um tempo para cá, agora mais recentemente, a gente tem trazido isso como uma pauta e virou pauta, inclusive, da alta direção, né, dos fóruns de CEO sobre isso. Vamos primeiro para o conceito bem básico, assim, né? Que é, primeiro pensar na questão ambiental, né? Que é o E. Depois pensar na questão social, que é o S. E depois pensar na questão do G, que é o governamental, né? Governança. Opa, é isso, governança. O que acontece, então? Uma organização, ela existe para ter seu lucro, né? Ponto. Não, ela não existe para ter o seu lucro. Ela tem que estar muito além dos resultados. E o ESG vem nos provocar nesse sentido, né? O que nós estamos entregando efetivamente? Então, quando eu penso e quando eu olho todos os movimentos de ESG, a gente percebe que isso está intimamente ligado com o propósito de uma organização.
Ela não está aqui só para gerar o resultado dela. Ela está aqui e ela vai impactar em todos os meios por onde ela passar. Então, por exemplo, empresas mais no ramo industrial, tudo tem todo o seu impacto com relação ao ambiente, né? É forte na indústria, Muito né? forte, né? Então, o que foi feito durante toda a história, a gente percebe que muitas organizações trabalhavam só extraindo, né? E não se preocupavam com o impacto que elas iriam gerar nesse ambiente. Que a gente vê histórias bem complexas aí de prejudicial ao nosso ambiente. Sim. Muito dessas histórias estão sendo vividas pela gente hoje, né? Quando a gente vê o impacto aí sendo gerado na natureza. Então, as empresas começaram a perceber que elas realmente têm responsabilidade sobre essa questão do meio ambiente. Então, começou esse movimento, né? E tem sido, hoje, mais do que nunca, uma pauta muito, muito séria, né? Depois vem a questão do S, depois não é, né? Na verdade, é junto, né? É junto. Que tem a ver com o social, todo o impacto que a gente gera nas pessoas, na comunidade, em todos os nossos stakeholders, né? Então, uma empresa, ela não se resume aos muros dela, ao que ela vive ali dentro, né? Ela está além disso. Então, o que a gente está fazendo por esse social, né? Nós como organização, né? Como que a gente tem se responsabilizado pelo impacto que a gente gera na vida das pessoas que ali estão, como a gente tem se responsabilidade pelo impacto da comunidade, né? Minha empresa fica localizada num lugar, dentro de uma sociedade, de que forma eu estou impactando essa sociedade. E assim vai, né? Muito mais além, que é poder, inclusive, considerar qual é o nível de bem-estar das pessoas que se relacionam com a gente, né? Tanto dos nossos colaboradores como dos outros, né? Olhar para os fornecedores e entender se as pessoas que estão lá prestando serviço dentro dos nossos fornecedores estão sendo bem tratadas, se elas estão, né, conseguindo aí viver bem nesse mundo, né? Parece filosofia, mas não é filosofia, né? As organizações têm grande impacto na vida das pessoas, né? E depois vem a questão da governança, né? De que forma a gente está fazendo isso, né? Se a gente está fazendo de forma ética, como é que a gente está no nosso modelo de gestão cuidando com relação a isso. Não sei se me fiz entender. Não, no fica que eu claro, quis dizer, assim. que é que a gente tem que olhar para uma organização muito além do que é o resultado. O Do resultado não resultado é que ela só gera. o número financeiro, ou melhor, ESG também é número financeiro, né? Então, só para... Isso que eu ia te perguntar agora, né, Mari? Então, a gente sabe que o ESG não é só ambiental, enfim, ele tem uma série de fatores. E eu queria saber, assim, a sua opinião sobre como o ESG ele afeta essa questão, o desempenho financeiro e o crescimento sustentável das organizações. Tá, vamos lá, né, Rafa? Vamos começar, assim, por exemplo, com relação à reputação da marca. Perfeito. Certo? Uma marca tem valor no mercado, certo? Muito, então, né? Muito valor. Então, tudo que eu faço, quais são as minhas ações com relação ao ambiente, com relação ao social, com relação ao meu modelo de gestão, se eu estou agindo de forma ética, de acordo com a legislação, de acordo, né, com os órgãos governamentais, tudo isso que eu faço, de uma certa forma, sustenta essa marca. Se eu fizer algo que não está alinhado com esses princípios, o que eu vou estar fazendo? Eu estou diminuindo o valor da marca, né? A gente sabe que, às vezes, a gente não percebe que, por exemplo, uma ação nossa dentro de uma empresa, com as pessoas da empresa, de RH, vou puxar muito para isso, o quanto esta ação pode prejudicar uma marca. Então, é muito valor, né? Além disso, né, se a gente está cumprindo com todas as nossas obrigações legais, isso significa que eu estou amenizando a questão de risco da empresa. Isso é impacto financeiro. Porque se eu estiver fazendo incorreta essas questões, uma hora vai vir a despesa, né? Uma hora vai vir a conta. Então, não sei se eu faço entender, Sim, né? perfeitamente. Que a gente, quando considera os números financeiros, a gente deve olhar para esses impactos, né? Que talvez não sejam hoje, mas sejam amanhã. Antes parecia muito mais distante, sabe? Mas agora está cada vez mais próximo, né? Então, assim, pode ser que não apareça no DRE desse mês,
mas talvez no mês que vem vai aparecer, né? Então, no acumulado lá no final do ano. Isso, qual é o impacto que isso gerou? Por exemplo, né, a nossa questão do turnover, da rotatividade, do não engajamento, o quanto a gente está perdendo de dinheiro na linha ali, né? Isso é declarado, a gente está perdendo dinheiro. Quando as pessoas não estão conseguindo ser produtivas de uma forma saudável, né? Sim. Porque a produção de uma forma não saudável geram impactos, né? Por exemplo, com relação cada vez mais atestados que a gente tem visto acontecer dentro da organização. Então, realmente, se a gente entra nas linhas financeiras, a gente vai conseguir entender o impacto do ESG dentro de uma organização. Bacana, Mari. E a gente tem percebido assim que com a alta, né, da necessidade do planeta, do mundo para isso, para o ESG, a gente percebe que grandes empresas elas estão preferindo se relacionar com empresas que também mantêm essa prática do ESG dentro dos seus processos, né? Qual que é a tua visão quanto a isso? Isso realmente é uma tendência, é uma realidade? Então, Rafa, pessoas fazem negócio com pessoas, né? Começa por aí. Então, quando uma empresa, quando ela começa a escolher que tipo de empresa que ela quer se relacionar, ela está se posicionando no mundo, né? Então, se eu me relaciono com uma empresa que tem nível de corrupção, que age não de acordo com as suas pessoas que estão ali, né, que adoece as pessoas, eu estou optando por essa forma de agir no mundo, certo? Eu estou optando por esse caminho. Esse caminho é um bom caminho? Não, é um caminho de curto prazo. Nós não temos como fazer sustentabilidade, perpetuação de uma empresa que segue por esse caminho. Ela, uma hora, vai ter problemas sérios, né? Então, uma empresa hoje, elas começam a olhar, e eu fico muito feliz que esse movimento está começando, já faz tempo que começa, empresas maiores já têm isso no seu escopo de uma forma mais até rigorosa, onde fazem avaliações dos seus fornecedores, né, e tudo mais. Antes de fazer, né, a contratação do serviço, vão lá, verificam. Nós temos clientes que fazem isso, né, que nos olham, que vão lá, percebem como é que estão os nossos processos, como é que estão as nossas questões, inclusive nosso código de ética que a gente tem, vai lá olhar para ver se isso tudo está acontecendo mesmo, né, para tomar a decisão. Isso faz com que a gente possa construir um mundo melhor, mais sustentável e, sim, mais rico, financeiramente, inclusive, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em sustentabilidade disso tudo. Não é só o dinheiro, mas o dinheiro vai acontecer se nós cuidarmos disso tudo. Ele vai né? ser um reflexo, né? Isso, daí passa a ser diferente, né? Então, assim, eu percebo que esse movimento vai, sim, transformar o que a gente está vivendo hoje, né? A gente vive situações aí, vamos pegar na questão da diversidade e inclusão, né? Ainda vivemos num mundo tão avançado, mas com tanta dificuldade de entender, por exemplo, a inclusão dentro dos seus ambientes organizacionais. A gente ainda vive esse movimento, mas a gente, em contrapartida, tem organizações que estão assim muito na frente, porque elas entenderam que incluir a diversidade vai fazer com que elas tenham mais criatividade, que elas inovem mais. A gente não fala tanto de inovação? Onde é que está a inovação? Está no mundo quadrado ou está no mundo completamente diferente? Se nós dois formos iguais, nós não vamos inovar. Nós vamos ficar onde tem o mesmo. Então, né, só para fazer um pouco disso, tem a ver com essa questão de ESG, né? Quando eu, empresa, escolho esse caminho, eu tenho que escolher efetivamente. Né? Não dá para dizer, eu sempre falo bastante disso, né? Vamos criar a política para quê? Nós vamos praticar a política? Beleza, então a gente cria. Agora, se a gente não vai praticar, não tem porquê. E não vamos perder tempo. ESG não pode ser moda, não pode ser marketing. ESG tem que ser por isso que vem a governança para sustentar isso tudo, né? Tem que ser um modelo de gestão, um modelo de organização. Eu vou ter que fazer escolhas com quem eu vou me relacionar. Né? Eu não vou poder me relacionar com todo mundo. Eu vou ter que fazer escolhas, porque se eu tenho meus princípios, meus valores bem determinados e definidos, eu vou fazer e eu estou indo por esse caminho de olhar, né,
do que sustenta efetivamente uma organização, eu vou fazer escolhas mais assertivas e os meus fornecedores, meus clientes, toda a cadeia vai ir para esse nível, né? Entendi. Não, responde, Mari. Isso me faz lembrar de um case, não sei se pode ser chamado de case, uma situação que aconteceu com uma grande marca aí de esportiva, que vazou uma foto, uma imagem de uma criança costurando uma bola ou um tênis, eu não vou lembrar agora, não vou me recordar. E o posicionamento da empresa foi, não, mas não está na minha cadeia, isso daí é um fornecedor distante que eu nem conheço. E o mercado reagiu muito contra isso, falou assim, não, se você contratou esse fornecedor, você é responsável por garantir que os processos lá também estejam de acordo com o que precisa ser feito, né? E a empresa se retratou, mas no meio disso tudo ela perde lá uma valorização de marca gigantesca, né? Perde muito. Milhões E para recuperar isso, né, Rafa, a gente sabe, a gente está dentro de uma organização, a gente investe, né, na marca. Quando uma marca tem uma reputação não legal, ela vai ter que investir muito mais dinheiro para tentar reverter. Vezes. E pode ser que ela não reverta isso, né? A gente estava falando de marca, né? A gente tem hoje marcas, assim, mais na área de indústria, né? Que trabalham, por exemplo, com extrativismo do meio ambiente, mas que estão cuidando de toda a cadeia. Não sei se você lembra, tem um chocolate, que eu não vou citar a marca, porque eu acho que não convém, mas um chocolate que eles têm muito forte essa questão de toda a cadeia ser protegida, e eles escolhem pagar um preço digno ao produtor do cacau. Lembro. Lembra disso? Eles, ano a ano, vêm duplicando, triplicando o seu tamanho, o seu faturamento com essa... eu lembro, sim. Então, dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Né? E a gente vê outros tantos, assim, sim. Pequenos empreendedores, grandes empreendedores, pequenas empresas, grandes empresas. E nesse movimento todo que a gente tem visto aí de startups nascendo, de inovação, tudo mais, a gente percebe, e eu acho que até os jovens que estão vindo, sabe? Eles estão vindo mais preocupados com isso. Eles se preocupam com o impacto que isso vai gerar naquele lugar. Eles se preocupam com as pessoas. Grande parte dos jovens hoje não viveram no mundo que a gente viveu de segmentação e exclusão. Para eles, todos são incluídos. Sim. Né? E para a gente, às vezes, é muito complexo, porque a gente não viveu isso. Vivemos dentro de uma cultura, de uma formação e seguimos isso. Né? Nas nossas escolas, a gente era mais segmentados. Né? Agora, não. Agora, a gente vem desse outro movimento. Se tu senta para conversar com um jovem, ele senta com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso faz com que a criatividade venha, que a inovação venha, nos tira desse status quo, né? Então, eu acho que o grande impacto é isso. Empresas estão começando a escolher com quem vão se relacionar. Tanto seus fornecedores como seus clientes. Eu já escutei depoimento de empresários aí, né, de alta direção, dizendo, eu escolhi não me relacionar com essa empresa. Com determinada empresa. Com cliente. Por conta de... eu tenho pessoal de RH e tal, né? Eu tenho alguns amigos, assim, e eu lembro que tenho uma conversa com um deles, e ele falou, eu escolhi não trabalhar a vaga para esta empresa, porque essa vaga estava excluindo, ao invés de incluir. Entendeu? Que é um movimento. Então, assim, precisa disso? Precisa. Porque senão a gente não sai do limbo que a gente vive. Perfeito. Porque senão não consegue mudar, né, Mari? Se não vier assim com essa força realmente que vem, que tem tomado, que tem vindo, né, o ESG, acaba que vai ficar ali como algumas seguem, outras não seguem, e a gente não consegue mudar. Sim. Esse mercado, não consegue mudar o mundo, né? Por exemplo, quando os investidores vêm analisar uma empresa, ou quando a gente vai buscar investidores e tudo mais, com certeza, todas as esferas de ESG são consideradas.
Porque uma empresa, por exemplo, que está estragando só extraindo da natureza, né? Ela vai ter impactos disso. Se eu comprar uma empresa assim, eu corro risco. Ela passa a ter risco, né? E risco gigante, né? Isso. Se eu tiver uma empresa onde não cumpre com a legislação trabalhista, que é o básico, né? Mas vamos adiante, que não cuida, né, das pessoas, não olha para as pessoas. E não estou falando de cuidar a nível de assistencialismo, tá? Eu estou falando de respeito. Respeito ao ser humano, de respeito àquela individualidade, de entender que quando uma pessoa sai da sua casa, vem para o trabalho, quando ela volta para sua casa, ela tem que voltar pelo menos da forma como ela saiu da sua casa. Né? Eu tenho que garantir isso, né? Se conseguir ainda ela retornar melhor do que saiu, né? Com uma experiência, aí se torna realmente a empresa desejada, Ô, né? Rafa, nós temos lá dentro da Global, mais de 70% são mulheres. Sim. Já é uma coisa fora do padrão, assim, porque geralmente, então, assim, nós somos uma empresa com muitas mulheres, né? Além disso, nós temos também uma parte que são pessoas jovens. Primeiro emprego, de até tem 21 anos, né? Tem operação que é assim. Então, imagine, eu tenho impacto, tudo que eu faço dentro da organização, eu tenho impacto sobre aquela vida. Eu posso tornar aquele jovem um jovem mais consciente da jornada dele profissional e quem sabe ele poderá, né, seguir uma jornada muito próspera, ou eu posso colocar ele numa jornada pior ainda, né? Por exemplo, você, quando entrou na Global, qual era a sua cadeira lá, né? Há muitos anos atrás. Era consultor de supervisão. Enfim, ele era, né? E daí o que aconteceu? Se nós não olhássemos para isso de uma certa forma, claro que tem toda a questão tua, do teu talento, da tua competência, né? Do que tu desejou para ti. Mas se nós não tivéssemos essa abertura, hoje a gente não teria isso, possibilidade de ter feito um despertar desse profissional. A gente tem você, a gente tem a Bianca, né? A gente tem várias pessoas lá que saíram, né? A gente pega os supervisores lá de B2C, por exemplo, né? Saíram de uma casa. Muitos entraram ali na operação mesmo, né? E hoje são supervisores, gerentes. Construíram a sua trajetória. Então, quando a gente fala de S, é isso, né? E daí que a gente vou linkar lá, né? Que a gente está falando, né, do por que os investidores olham para isso. Para entender que estilo de empresa é. Essa empresa dá conta de formar novos talentos? Isso é dinheiro. Sim. Porque se eu tenho que ir para o mercado, desenvolver, né? Demora mais, custa mais. Então, quando a gente fala por que o ESG pode efetivamente gerar melhor valor para dentro da organização, é olhar para tudo isso, né? Eu poder olhar para essa questão toda. Quando a gente fala daí, né, investidores vão olhar para ver se a gente tem ética sobre a forma como a gente faz. Sim. E ética não é papel. Ética é percebido, né? É como os valores, como a gente fala do código de ética, fala dos valores, né? Cara, tem que ser percebido. Se não é percebido... Se está só na parede, não serve, né? Não serve. Não movimenta, não... E pode ser que esteja só na parede e dê resultado a curto prazo. Mas eu estou falando de longo prazo. Sustentabilidade daquela organização. Perpetuação. Sabe? Que significa assim, ó, mesmo que o dono ainda esteja lá presente... Significa, mesmo que ele não estiver, esse negócio vai continuar, né? Prosperando. Né? Por exemplo, nós temos quase 1000, né? Temos já 1000 pessoas. Não são 1000 pessoas. Quantas famílias estão envolvidas com relação a essas 1000 pessoas? Né? Hoje, eu tenho lá, né? Eu estou lá trabalhando, tenho meu salário, tudo mais. Quantas pessoas são impactadas com isso? E às vezes a gente não percebe. Isso é ESG também, né? Isso tem esse a ver. Olhar, né, para o todo mesmo. Isso, olhar o quanto a gente está lá, se a gente pegar os ODS, né, o quanto a gente está impactando em cada ODS daquele, né? Mari, a cultura organizacional impacta demais nesse processo, certo? Totalmente. E ela pode tanto facilitar, beneficiar, né, a implantação ou as práticas de ESG, quanto elas podem dificultar completamente, né? Qual que é o papel da liderança nesse processo de transformação, nesse processo de ESG?
Então, Rafa, eu tava até pensando nisso hoje de manhã, sabe? Tava pensando. Ela respira isso, gente. Eu tava pensando nisso. Nós, líderes, somos responsáveis por essa organização. Aonde estamos, né? Então, e daí tem a ver com a cultura, né? Porque a cultura é formada por tudo que está acontecendo dentro de uma organização, mas os líderes são os pilares disso. Então, nós, líderes, sim, temos que colocar isso como pauta nossa. Hoje existem organizações que colocaram, inclusive, notas com relação ao ESG dentro do bônus dos principais executivos. Entendeu? Né? Então, eles precisam olhar para isso, tem que ser pauta de agenda. Então, nós, líderes, temos que tratar isso como uma pauta. Né? Então, a gente tem que ampliar a nossa visão, além da nossa área, né? Do quadradinho que a gente senta, sim. Mas como organização e o que a gente está fazendo para ajudar a alavancar esse movimento dentro da organização. Então, vamos pegar uma questão básica ali, né? Se eu, como líder, se eu tenho a preocupação de como eu estou liderando, né, as pessoas, quais são as práticas e tudo mais, e que impacto isso está trazendo, se eu tenho essa preocupação, ok, eu estou alinhado na agenda de ESG. Agora, se eu não tenho, talvez eu não esteja alinhada. Eu preciso daí... Claro, e não estou falando porque é um movimento que tem que ser também da organização. Perfeito. Entendeu? Quantas vezes a gente chama os nossos líderes para falar sobre esses temas? Quantas vezes os nossos líderes sentam à mesa para falar, por exemplo, sobre diversidade e inclusão? Né? A gente tem lá o Comitê de Diversidade e Inclusão, estamos fazendo um movimento, mas não pode parar também, não pode ser uma ação pontual. Isso é de médio e longo prazo, porque a gente precisa transformar. E o grande desafio é ir além dos comitês, né? Eu ouço tu falar muito isso. Não adianta ter um comitê, ele tratar ali, encerrou, cada um volta para suas atividades. Não, ele tem que... Aquilo que é discutido, aquilo que é falado no comitê, ele precisa se propagar para toda a organização, né? Sim. Senão se limita aquele número de pessoas que fazem parte desse... Por isso que eu sempre digo, né, Rafa? Nós, líderes, antes de sentar na cadeira de líder, a gente deveria pensar qual é o impacto que a gente está proposto a gerar. No ambiente que a gente está, e um pouquinho mais no mundo, né? Que legado nós queremos deixar? E ESG tem a ver com isso, entendeu? Que legado essa empresa pretende deixar? Perfeito. Então, tipo, se ela um dia não existir mais, como ela vai ser lembrada? Sim, eu tenho que ir para a filosofia para trazer essa reflexão, mas tem a ver com propósito. Sim. Entendeu? Claro, a gente quer perpetuar uma organização, muitas delas querem ser perpetuadas, mas é como ela vai ser lembrada. Né? Você acabou de dizer aí sobre uma história onde isso impactou muito numa marca. E até hoje, provavelmente, sim, até hoje essa marca é citada, né? De uma forma ruim. Então, quando a gente fala, e daí voltando, né, na questão de ESG, na questão de liderança, nós, líderes, como queremos ser lembrados? Perfeito. Se isso não tiver com a gente, né, se a gente não entender... E não é fácil, tá? Doce ilusão, que vai ser uma maravilha, tal. Não é fácil. A gente vê empresas já muito avançadas, muito lá na frente, e empresas começando. Mas dá para começar, entendeu? Só que não vai ser fácil. Não é assim, a gente vai ter que levantar a bandeira, a gente vai ter que sentar na mesa, sabe? A gente tem que... discutir, provocar, sabe? Trazer a pauta, né? Trazer a pauta. Então, os líderes têm papel fundamental nisso. Porque o líder, ele vai sendo comido, né? Ser corrompido, comido, sei lá. Mas pelo dia a dia. Né? O dia a dia ele vai esquecendo disso. Ele vai indo lá para a operação e tal, e ele esquece desse papel dele, né? Então, eu acho que se a gente pudesse trazer os líderes e provocar uma grande reflexão nesse sentido sempre, sabe? É um trabalho formiguinha, mas ele precisa ser feito. Precisa acontecer, né? Não se transforma do dia para a noite aí com Não, cultura é algo assim... É como a nossa vida, né? Sim. Tipo, a gente não se transforma da noite para o dia. Não adianta eu ir lá, sentar numa mesa e agora eu sair transformada. Doce ilusão, não é assim. A gente precisa de muito trabalho para se transformar, né? Então, quando eu quero transformar uma organização, quando eu quero que as lideranças entrem para essa jornada, junto, se a organização define isso,
eu vou ter que fazer um trabalho constante, né? De transformação, para que haja transformação, senão não vai acontecer. Ah, sim, entendi. E Mari, você acha que o ESG ele já é um pré-requisito de competitividade no nosso... Falando um pouquinho agora do mercado financeiro, do nosso mundo aqui, né? Ele já é um pré-requisito de competitividade ou ainda está se caminhando para isso? E como que as empresas se preparam? Né? Rafa, não sei se tu reparou, de um tempo para cá, a maioria dos congressos, fóruns, eventos voltado para a área, para o público financeiro, tem como pauta ESG. Quando isso aconteceu, eu disse, oh, yes, fiquei pensando. Deu certo. Vai dar certo agora. Porque antes não se falava, né? Não se tinha muito isso assim como pauta. Então, eles perceberam, né? O movimento foi fazendo e foi começando a provocar. Então, hoje a gente vê presidentes de empresas, diretores de empresas sentados, né? Lá ouvindo sobre o tema e trazendo esse tema para discussão. Então, assim, as pessoas financeiras começaram a olhar e entender, talvez já entendiam, mas talvez não, né, não era tão considerado, mas entenderam que isso sim agrega valor ao negócio. Né? Por exemplo, pega há muitos anos atrás já existe a questão do balanço social da empresa, né? O relatório de responsabilidade social. Né? Tem empresas que já fazem isso há muito tempo atrás. Então, isso agora foi considerado como book, né? Para poder avaliar uma empresa financeiramente. Né? Então, eu acho que agora sim a gente tem uma grande oportunidade. Porque antes não estava, né, na pauta lá das áreas financeiras, né? Não estava na pauta deles. Eu acho que olhava-se, mas não dessa profundidade. Agora, isso virou pauta deles. Então, se vira pauta do financeiro, é muito difícil a gente não conseguir evoluir, né? Então, acho que já faz um movimento, assim, eu adoro olhar, assim, né, esses movimentos. Eu digo, apesar de ser de RH, eu gosto de olhar para os outros movimentos, né, para entender, assim, e aprender, né, muito, porque RH a gente já faz, não que a gente não tenha que aprender, a gente aprende, nunca para de aprender. Mas quando a gente olha, assim, e daí quando eu comecei a olhar, eu disse, meu Deus, olha só, olha essa grade de conteúdo, ESG, outra grade de ESG, e os fóruns mais robustos de ESG, a maioria que está lá são pessoas da área financeira. Tá? Então, isso é muito... Eu acabei de participar de um fórum de ESG em Blumenau para mulheres. Era um fórum de ESG para mulheres, foi muito legal. E a gente tinha lá... claro, tinha o pessoal que é de ESG, de sustentabilidade. Tem gente que tem essa cadeira dentro das organizações. Tinha o pessoal da área de RH. Não tinha tanto RH, tá? Pasme, não tinha tantos RHs. Mas tinham CEOs sentadas lá. Sabe? CEOs, CFOs. Isso, lá, olhando para isso, entendendo isso como é valor. Né? Então, acho que agora não tem mais escapatória, sabe? A gente vai... E é sempre assim os movimentos, né? Começa de uma forma mais lenta, depois... E ter colado na área financeira, o financeiro ter percebido... Faz toda a diferença, né? Vai fazer muita diferença. Esse caminhar. Então, eu penso que na área financeira será um grande referencial aí, de transformação das organizações, né? E isso vai fazer com que daí toda a organização comece a olhar para isso, né? Perfeito, perfeito. E tem muita normativa também que está dentro, né? Que entra no pacote ESG aí, que, cara, é normativa, é lei, tem que acontecer. Isso também ajuda a acelerar e criar esse... Toda lei começa... Né? Bem assim, quando a gente... Eu até um tempo atrás, eu ficava assim, poxa, por que vem na imposição, sabe? Eu ficava estranho, não era muito favorável à imposição e tal. E eu comecei a estudar um pouco e escutei até uma palestra uma vez e ela trouxe o quanto que ela estudou a fundo e entendeu por que veio através de... Alguns movimentos tiveram que entrar através dessa imposição, né? Para que pudesse acontecer a transformação. Então, eu preciso cobrar para que daí... impulsionar essa rapidez, essa agilidade nisso. Bem isso né? mesmo. Por que às vezes dentro das organizações a gente cria políticas, né? Porque às vezes tu precisa realmente ter ali algo concreto para impulsionar e ter um novo modelo, né? Poxa, a gente tem aí
Vamos pegar essa questão, né, da diversidade, a questão de gênero, né? A gente tem vagas sendo abertas considerando isso. Exclusivas, né? Para somente... Isso, somente para... A gente tem... Eu escutei lá nesse fórum uma situação onde eles tinham na diretoria só homens. E eles olharam para isso e definiram, não, que eles iam ter mulheres. Então, eles tiveram que movimentar cadeiras e abriram vagas exclusivas para mulheres sentar nessa cadeira, né? Mas as pessoas às vezes acham, mas que estranho. Não, é que para a gente poder mudar esse status quo, às vezes tem que vir através da... Sim, da Daí exigência ou da exclusividade para aquela... Isso mesmo. Aí tem a questão das cotas, né, que a gente fala, tal. Mas isso tudo é para tentar mudar o modelo, né? Para a gente poder construir um mundo mais... equilibrado. Ou digno, né? Mais inclusivo, para mais todos, digno. Né? Porque hoje a gente ainda tem um mundo, né, muito de exclusão, né? Desigual, né? Desigual, E não sei se será igual, mas será respeitoso, né? Sim. Com o ser humano, né? Para que ele viva melhor. Ô Mari, e para encerrar agora, o que eu gostaria de ouvir, né? Existem empresas já pensando nisso, e tem empresas que podem começar a pensar depois de te ouvir falar. Ai, meu Deus. Quais são as suas recomendações aí para empresas que estão nesse caminho inicial, né? Começando a considerar a adoção de práticas do ESG. E que tu trouxesse também, assim, quais são as principais dores, né? Que elas devem estar prontas para enfrentar, os principais desafios que elas vão enfrentar. Então, o ideal seria descobrir se isso faz parte da estratégia da empresa. Mais ideal ainda seria descobrir se isso tem a ver com o propósito da empresa. Beleza, mas pode ser que a gente não descobriu. Então, vamos começar com o básico, né? Por isso que eu digo que tem a ver com o que a gente escolhe, né? Então, nós, como profissionais, como que a gente escolhe deixar essa organização por onde a gente passou, né? Como que a gente escolhe impactar na vida das pessoas. Então, começaria com pequenas ações internamente, olhando para dentro de casa, né? Vamos lá, tem organizações... Vamos para o básico, que é como é que a gente trata os resíduos da organização, né? Mesmo que seja uma empresa de serviço. Mas ainda tem resíduo, não tem como fugir, né? Tem muito, né? A gente teve uma onda anteriormente, né? Agora já acho que essa onda, não sei se ainda tem, né? Mas, de tirar os descartáveis dentro da organização. Não é nada, mas é o começo, entendeu? Então, acho que a gente pode olhar para isso. Sim. Quando a gente estiver trabalhando as nossas oportunidades de emprego e a gente tentar ser mais, né, inclusivo, trabalhar as nossas lideranças para elas entenderem essa diversidade, como que elas comportam isso, né, e atendem esse novo momento. Como a gente... Vamos olhar os nossos números, vamos nos aprofundar neles, entender o que está por trás, né, como falei, da rotatividade. Qual é o impacto disso e o que está por trás disso? Então, a gente pode começar por aí. A gente pode começar olhando na questão da governança. Não tenho nada, então vamos começar. Como é que está o nosso código de ética? Vamos construir, né? Vamos construir as nossas políticas básicas de como a gente convive ali dentro, respeitando a todos os públicos. Do que não é né? aceito, do que é aceito, do que é valorizado. Não existe assim meio, né, termo, Sim. né, Rafa? A gente precisa definir. Sim. Se a gente quer, por exemplo, se a gente adota sou uma empresa agora que vai adotar os princípios de ESG e tal, eu vou ter que adotar, né? Então, acho que a gente pode daí nesse sentido. Então, voltando assim, eu começaria com coisas básicas dentro da empresa, né? E a gente sabe disso. A gente tem coisas que a gente já está bem mais avançado, tem coisas que a gente ainda está começando um movimento, né? Mas não quer dizer que a gente vai desistir, a gente vai continuar e mostrando que isso gera valor, né? O valor está... Eu falei, pode investir, sei lá, milhões em marketing e não cuidar de algumas coisas internas. E esses milhões podem ir todos embora. Por água abaixo. Então, a gente pode começar a considerar isso. Então, vou levar essa pauta, né? Vou levar essa dor.
A gente fala tanto hoje, tem falado tanto, é fórum também né, dos eventos, das comunidades de RH, não só de RH, tá? Que eu já vi outros movimentos também. A questão da saúde mental. Uhum. Então, a gente precisa olhar para isso. Isso impacta nos nossos negócios, né? Isso efetivamente mexe nos resultados da organização. Então, que a gente comece pelo que está aqui, o que é possível fazer, né? Talvez chamando as lideranças, trazendo mais conhecimento sobre isso, sabe? Trazendo isso como pauta. Às vezes a gente não fala, não estuda junto. Então, vamos estudar junto, vamos começar a olhar. Vamos olhar para a empresa que faz tão bem. A gente teve esses dias lá com um fornecedor nosso, com um cliente nosso. Uhum. E a gente estava tratando sobre a pauta de ESG com ele. Olha só, o cliente veio nos chamar para tratar sobre a pauta. E a gente começou a trocar. E ele disse, poxa, não precisa, a gente pode compartilhar o que a gente faz, vocês compartilham o que vocês fazem, e a gente vai construindo em cima das melhores práticas. Basta olhar para o mercado. Se está achando assim, é tudo marketing. Não, tem muita coisa boa. Sim, muita coisa efetivamente sendo feita. Né? Trabalhos em comunidades, assim, de transformar aquela realidade. Como a gente falou, a gente às vezes pega uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma profissional e a gente pode transformar isso. Se a gente... Claro, ela que se transforma, mas a gente pode apoiar ser um veículo para isso. Claro. Trazendo informação, trazendo... Enfim, dá para fazer tanta coisa. Então, primeiro começa a olhar para isso, o básico, sabe? Começa a olhar os seus números, pega o que os outros estão fazendo, usa como referência. Entende o que é o maior impacto também dentro do ESG, né, Mari? Porque na Global a gente sempre falou, por mais que o E, um descarte correto e tudo mais a gente faça lá, mas... O nosso grande impacto está no S e no G. Isso, né? mesmo. Então, é olhar para isso, saber onde é que eu me enquadro aqui dentro e começar por ali também, né? Acho que é um passo... Empresas de serviços são mais voltadas para o S e o G, né? Então, assim, como que a gente está com relação às nossas práticas, né? Primeiro, e daí eu sempre falo, eu levanto a bandeira, né? Não adianta, tem gente que tem empresas que fazem várias ações sociais e tal. E tá tudo legal, eu acho que é ótimo, mas que não fazem para dentro. Eu levanto essa bandeira. Primeiro a gente tem que fazer dentro de casa, né? Aquela coisa, né? Primeiro tu faz com teus filhos, depois não que não seja, né? Mas primeiro tem que fazer aqui. Primeiro, então, acho que primeiro começa com a gente. Com a gente mesmo. É. Que a gente precisa estar bem para poder fazer o bem. Depois começa com as pessoas que estão dentro da empresa. E daí depois a gente vai se expandindo para a comunidade, né? Então, o S é algo que a gente tem olhado muito para isso. E de que forma a gente ajuda nesse processo de transformação. Mas primeiro, se transformando, né? E os principais desafios, assim, encontrados, as barreiras? É cultura? Cultura é o grande desafio para qualquer coisa na empresa. Talvez poder mensurar isso. Uhum. Essa é uma questão bem forte, assim. Como a gente transforma isso em números. Eu ontem à noite também estava estudando sobre outra questão lá de desenvolvimento e tal. E estava falando sobre dados, né? Tudo é dados. Uhum. Então, como nós... pegamos tudo que pode ser olhado para a esfera de ESG e tal, e transformamos em dados para definir daí metas e avanços, né? Porque senão a gente fica fazendo. Então, acho que essa é uma dor, sabe? Como a gente mensura isso. Eu, há pouco tempo atrás, estava estudando, né? Eu queria saber qual é o meu nível de atingimento para cada uma das esferas do ESG. E tem várias avaliações, não é uma só, sabe? Não tem ainda... Agora já avançamos, temos certificações que podem ser consideradas, né? Inclusive clientes nos avaliando e nos classificando. Legal. Isso é importante. Isso nos dá um indicador importante, né? Então, essa questão de olhar para isso, eu acho que é bem importante. Então, a gente tem o impacto de cultura, que eu acho que o impacto de cultura... tem muito a ver com a estratégia e o propósito. Tá? Né? Então, a gente precisa olhar para isso. Não adianta, se a empresa estiver na sua estratégia completamente fora disso, olha, a gente vai ficar fazendo, mas a gente não vai ter grandes transformações. Mas, mesmo assim, eu continuaria fazendo, tá? Não pararia. Isso é meu. E daí, a gente tem a questão de dados, como eu olho, né, os dados, os números e valores disso.
de dores, eu acho que são essas principais. E daí, claro, é conseguir dentro da estrutura, talvez posições, né, dessas cadeiras, né? Tipo assim, como a gente consegue, por exemplo, trazer um profissional para pilotar. Seja o dono aí dessas mudanças. Porque primeiro ainda está muito, né? Nós hoje não temos, mas já tem várias empresas que têm essa posição dentro delas, né? A pessoa que cuida de sustentabilidade e traz todas essas questões. Mas, assim, dores sempre vão existir, né, Rafa? Em tudo vai ter dor. E é importante que haja dor para que a gente possa fazer a transformação. Só que cabe a gente escolher se a gente quer ficar, né, passar, ou se a gente quer efetivamente passar e transformar, né? Então é isso, começa fazendo o básico. O primeiro passo sempre ajuda, né? Deu o primeiro passo e não sabe o que fazer. Eu lembro que, como eu sou, né? Quando eu fui aprender RH, muito tempo atrás, eu fui estudar, sabe como é que eu estudava RH? Eu fui conhecer o que as empresas faziam. Eu rodei todas as empresas. E, pasmem, naquela época não tinha internet como tem hoje, né? Então, eu comprava revistas. As revistas das melhores empresas para se trabalhar. Eu ia lá e olhava todas as práticas que eles faziam. E ia escolhendo. Essa eu acho que ainda tenho algumas revistas. Eu marcava em amarelo. Isso é legal, isso eu posso adotar. Então, ESG é assim. Vamos olhar para o mercado, ver o que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo e começar a fazer. Mais ou menos isso. Perfeito. Mari, finalizamos aqui. Eu quero te agradecer por todo esse conhecimento aí, esse seu jeito filosófico de passar a mensagem, mas que a gente consegue entender claramente e faz a gente realmente sempre questionar sobre como fazer. Mas eu tenho uma perguntinha, pode? Pode. Rafa, me diz uma coisa. Quando tudo passar, como que tu quer que a sociedade lembre de você? Quando tudo passar, tu diz. Quando eu partir dessa para uma Quando tu fizer a tua passagem, como é que tu quer que a sociedade lembre de você? Como alguém que fez diferença, alguém que trouxe alegria, alguém que agregou, conseguia agregar de alguma forma positivamente na vida de alguém. Então, acho que esse dia tem a ver com isso, sabe? Pode ser. Como que a gente quer que a sociedade lembre da gente? Faz sentido. E que práticas eu faço hoje para que amanhã isso se torne... Porque é feito hoje, né? Não é no futuro. Que bom, viu? Viu como eu tenho que cuidar, pessoal? Porque senão ela inverte o negócio aí, como boa psicóloga de formação. Mas é isso aí, Mari, muito obrigado. Tenho certeza aí que vai gerar insights e conhecimentos muito valiosos na mente dos nossos ouvintes. E isso é um passo também, né, que a gente dá para um mundo melhor. Você vir aqui falar, explicar um pouco e talvez plantar pequenas sementinhas aí na mente dos espectadores. Muito obrigado, então, pela tua presença. Obrigada a você, Rafa, que a gente possa simplesmente fazer, para que um dia a gente possa colher. É isso aí. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, está sempre acompanhando aí o Globalcast, né? Não deixem de seguir a Global nas redes sociais, porque lá sempre tem lançamento, sempre tem novidade. @somos.global. Até a próxima.